pessoal, eu tô começando mais um PodPet, o podcast do PET Conexões de Saberes Interdisciplinar da UF. Meu nome é Luciana, sou estudante de História. E a nossa mesa virtual interdisciplinar de hoje conta com a presença do também petiano Marcos. Oi, gente. Então, meu nome é Marcos Vinícius, faço licenciatura em Geografia. A também petiana Caroline. Oi, gente, eu sou a Caroline, eu sou graduanda em História, em 7º período e também faço parte do PET. E como é de costume, além dos petianos, o nosso episódio sempre traz uma outra pessoa que estuda a temática. E o nosso convidado de hoje é o Alexandre. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Alexandre Bortolini, eu sou ativista LGBT e pesquisador em gênero e sexualidade. E estou aqui para conversar com vocês hoje. E agora vamos para a apresentação da temática, que eu acho que já dá para entender mais ou menos do que se trata através da apresentação do Alexandre. O nosso tema de hoje é gênero e diversidade sexual na escola. A gente escuta muito falar sobre gênero no nosso dia a dia, nas redes sociais, até mesmo em épocas de campanha eleitoral. Inclusive, gênero, diversidade sexual foi uma pauta muito debatida durante as eleições presidenciais aqui do Brasil em 2018. Mas o que viria a ser gênero? Então, para começar o nosso episódio, eu vou trazer a definição que está em dicionários sobre o que viria a ser gênero. De acordo com os dicionários, gênero seria a diferença entre homens e mulheres que é construída socialmente e pode variar segundo as culturas, épocas e lugares. Essa definição, ela vai definir também o que seriam os papéis de gênero, ou seja, papéis de homem e mulheres dentro da sociedade. A definição de sexualidade que eu vou trazer, na verdade, é emprestada do nosso antigo episódio, que coloca a sexualidade como algo inerente ao ser humano, presente durante toda a sua vida, desde o nascimento até a sua morte, e vai englobar várias coisas como sexo biológico, papéis de gênero, prazer, afetividade e diversas outras coisas que perpassam nossa vida. Também vai ser muito marcado por questões como aspectos biológicos, históricos, sociais, culturais, jurídicos, econômicos e às vezes até mesmo raciais. Eu sou da história, eu vou falar um pouquinho sobre como a gente vê gênero, dentro da história, dentro da historiografia. A verdade, gênero surge na escrita da história como substituto para a palavra mulher. E aí, por muito tempo, quando, ao invés de falar a história das mulheres, se dizia história do gênero. Só que o gênero vai muito além dessa dualidade homem e mulher. E não fala só sobre as questões das mulheres no tempo e espaço. Gênero vai abordar principalmente as questões de sociabilidade e também as relações de poder dentro de uma sociedade. Então, como a Luciana falou, essa questão de gênero não é só falar de mulher, Tem toda uma problematização que precisa ser feita quanto a questões do poder, questões materiais e questões simbólicas. Então, agora o Alexandre vai falar um pouco sobre a perspectiva dele sobre essas questões conceituais de gênero e sexualidade. E falar um pouquinho também como isso acaba entrando na escola. Gente, se você trabalha com educação no Brasil, certamente você já ouviu uma palavra que tem ganhado os holofotes em muitas polêmicas nos últimos anos, que é justamente essa palavrinha gênero. Talvez você tenha conhecido o termo em alguma aula, alguma palestra, algum livro que você leu. Talvez você tenha visto ou ouvido pela primeira vez em um vídeo ou numa postagem nas redes sociais. Talvez essa palavra tenha chegado até você pelas mãos de um especialista ou embalada numa fake news em teorias da conspiração disseminadas na internet. Diante de tanta desinformação, fica difícil a gente construir um entendimento, afinal, do que significa gênero e qual a utilidade desse conceito para a educação escolar. Acho que a coisa mais importante, primeira, para falar aqui, é que gênero é um conceito construído pelas ciências humanas durante todo o último século. Tá? Não é uma ideologia, nem um movimento, nem um partido político, mas um conceito científico. A gente tem muitas formas de contar a história desse conceito. Uma das origens desse conceito está na antropologia, especialmente nos estudos feitos no início do século XX. Até aquele momento, tudo que se sabia sobre as relações entre homens e mulheres
vinha da biologia ou da religião, e as explicações que vinham desses dois campos atribuíam as distinções de comportamento, de corpo, de função social de homens e mulheres a uma diferença sexual inata, supostamente inata, produzida pelos genes ou por uma criação divina. Essa diferença estaria já marcada nos nossos corpos e seria compartilhada por todos os seres humanos, independente do tempo ou da sociedade em que esses seres humanos existissem. Essa explicação ela vai começar a ser questionada a partir das pesquisas etnográficas produzidas por antropólogos em diferentes partes do globo, que mostravam como diferentes sociedades atribuíam significados muito diversos ao masculino e ao feminino. Uma dessas pesquisadoras mais significativas é a antropóloga norte-americana Margaret Mead. Ela vai escrever um livro chamado Sexo e Temperamento, pesquisando sociedades na Oceania, e vai encontrar sociedades em que homens e mulheres têm funções muito diferentes e são significados de maneira... O masculino e o feminino são significados de maneiras muito distintas, tá? E de maneiras muito diferentes daquelas que a sociedade norte-americana ocidental da Margaret Mead significava, tá? Então, aí você já começa a construir a noção de que, bom, se sociedades diferentes atribuem sentidos ao masculino e feminino diferentes, se nessas sociedades, inclusive, existem possibilidades outras de identificação, de posição social, que nem homem nem mulher, se esses sentidos, esses lugares e essas funções de homens e mulheres mudam de sociedade para sociedade, então talvez isso não seja simplesmente a expressão cultural de um determinante biológico. Talvez existam coisas aí na nossa própria cultura, na nossa própria sociedade, nas nossas culturas e sociedades que estejam construindo esses sentidos de masculino e feminino e esses lugares que a gente percebe de maneira tão naturalizada de homens e mulheres. Um outro momento importante da construção desse conceito é a produção da Simone de Beauvoir. Aquela frase clássica que já caiu até no Enem, não se nasce mulher, torna-se mulher, né? Que é um pouco a ideia de que tem alguma coisa em ser mulher que vai muito além simplesmente de um sexo feminino, de um corpo biológico feminino, né? Para além do xixi, para além dos órgãos genitais femininos, tem alguma coisa aí que se constrói, né? Esse ser mulher é muito mais do que simplesmente compartilhar certas características corporais. Tem a ver com um jeito de estar no mundo, tem a ver com um lugar na sociedade que precisa ser produzido, que não é espontâneo, que não vem com a gente, que não nasce com a gente, que vai ser construído e a gente vai se tornar homens e mulheres na nossa sociedade. Mas até aí ninguém usava a palavra gênero, tá? Para falar disso, tá bom? Ou se usasse, usava como um sinônimo de sexo, tá? Sem muita distinção entre sexo e gênero. Um pesquisador chamado John Money, ele é um psicólogo americano, norte-americano também, que trabalhava nos anos 50, 60 com pessoas intersexo e pessoas transexuais. E nesse contexto, o John Money vai começar a falar de identidade de gênero, vai cunhar esse conceito de identidade de gênero para diferenciar do sexo biológico. Porque o John Money entendia que a identidade de gênero de uma pessoa, a construção subjetiva de uma pessoa como homem ou como mulher, dependia muito mais de como aquela pessoa tinha sido criada, tá? Da socialização que essa pessoa vivia na família, na comunidade, na sociedade dela, do que dos genes, dos neurônios, dos hormônios, do corpo em si, tá? Dos aspectos biológicos. E ele usava isso, inclusive, nos modos como ele patologizava e como ele supostamente tratava casos de pessoas intersexo ou de pessoas transexuais, tá? Então, é nesse contexto um bocado complicado, né,
da patologização da intersexualidade e da transexualidade, que nasce essa expressão, esse termo identidade de gênero, né? E essa ideia de usar a palavra gênero para falar daquilo que é social, cultural, tá? Em oposição à palavra sexo, que serviria agora para falar daquilo que é propriamente biológico, tá? Essa distinção, sexo e gênero, vai ser apropriada e vai começar a ser usada de uma maneira intensa a partir dos anos 70, especialmente 70, 80, por pesquisadoras feministas, tá? E aí a gente vai chegar nessa compreensão razoavelmente já um bocado clássica, mas em alguma medida também ultrapassada, de que sexo é aquilo que está ligado ao físico, ao biológico, ao anatômico, e gênero é a palavra que a gente usa para falar de tudo aquilo que é socialmente construído, aquilo que é cultural, aquilo que está no campo da cultura e das relações sociais, tá? Nos anos 90, os estudos de gênero, aí já um campo mesmo científico estabelecido, com gente produzindo e usando esse conceito no mundo todo, esse campo vai andar um pouco mais, vai avançar um pouco mais, especialmente com a produção da Judith Butler, né, que você talvez já tenha ouvido falar também nesse nome em algum lugar. Ela e a Fausto Sterling, que é a Butler é uma filósofa, a Fausto Sterling é uma bióloga, tá? Cada uma na sua área, as duas vão questionar o quanto o próprio conceito de sexo é também socialmente, historicamente, culturalmente construído, tá? A Butler vai fazer toda uma discussão, digamos, propriamente filosófica, política, tá? Sobre o conceito de sexo. A Fausto Sterling vai fazer uma discussão, digamos, da história da ciência, de como a ciência, de como a biologia, de como as ciências biológicas construíram o conceito de sexo, tá? E esse modelo binário, né, excludente de dois sexos, como a gente conhece hoje, como está no nosso senso comum hoje, tá? Então, uma pela filosofia, outra pela história da ciência, as duas vão discutir e mostrar um pouco o quanto o próprio conceito de sexo ele é também produzido. Como todo conhecimento, ele é historicamente produzido, ele é geopoliticamente localizado e ele tem implicações políticas importantes, tá? Toda essa construção científica, ela foi, em grande parte, mobilizada, né, e incentivada a partir de movimentos sociais. Então, o feminismo tem um papel importantíssimo aí, o feminismo interseccional também, o ativismo de mulheres negras tem uma importância muito grande, porque ali nos anos 90, junto com essa relativização do conceito de sexo, a gente vai também consolidar o conceito de interseccionalidade, um conceito que estava sendo construído desde os anos 80, tá? No Brasil, nos Estados Unidos, por várias ativistas negras, e que vai dizer que, olha, a gente não tem como pensar e discutir sobre processos sociais de construção das relações de gênero descolado de outras dinâmicas sociais, por exemplo, como as relações étnico-raciais e como as relações de classe. Então, a gente já tinha, né, gente nos dois campos, no que diz respeito à classe quanto no que diz respeito à raça, fazendo essa discussão há mais tempo, e nos anos 90, especialmente, isso vai se consolidar no conceito de interseccionalidade, tá bom? Que a gente também, outra palavrinha que a gente está muito acostumado já a ouvir hoje. Então, certamente, essa ideia de que as relações entre homens e mulheres são uma construção social e não a expressão cultural de uma ordem biológica, certamente essa ideia, essa noção, esse conceito tem implicações políticas. Tem implicações políticas muito poderosas. Porque se as funções sociais de homens e mulheres são uma mera consequência da biologia, bom, então elas sempre estiveram aí, elas são imutáveis, é natural e é isso mesmo. A gente não tem muito o que questionar. Se, pelo contrário, elas são produto da história, da ação humana, das nossas relações, das nossas interações, então elas podem funcionar de uma maneira diferente, né?
Isso tem implicações políticas muito fortes. Então, assim, o conceito de gênero tem implicações políticas muito fortes. Mas isso não reduz ele a uma ideologia. Ele é um conceito científico construído por mais de um século de ciência, de trabalho, de gente produzindo ciência em diversos campos, na antropologia, na história, na biologia, na genética, em todos, na linguística, na filosofia, na ciência política, em todos os cantos do conhecimento científico que você olhar, tem alguém usando o conceito de gênero para pensar algum aspecto daquela disciplina, inclusive na matemática, viu? Obrigada, Alexandre, pela explicação. Eu queria aproveitar que você já nos trouxe essa questão de gênero e já falou um pouco sobre identidade de gênero, para te perguntar o que viria a ser, então, sexualidade. Porque existe uma confusão muito grande entre esses termos, entre sexo biológico, orientação sexual, identidade de gênero, sexualidade. E aí, eu queria te perguntar o que viria a ser sexualidade. Eu sei que são coisas que andam juntas, que o entendimento de um pode complementar o entendimento de outra, mas que ainda são muito confundidas, sabe? Então, ainda se tem tudo como uma coisa só. Então, eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre o que viria a ser orientação sexual e como isso também vai influenciar em todas essas relações que a gente vê, em relações de poder na sociedade. Olha, Luciana, eu acho que essas coisas estão muito misturadas porque a gente ainda compartilha um bocado a ideia de que... Uma ideia bastante essencialista de que essas coisas, no fundo, são uma coisa só, né? De que alguém que nasceu do sexo masculino vai construir uma identidade de gênero masculina e vai sentir atração por mulheres. Que alguém que nasceu do sexo feminino vai construir uma identidade de gênero feminino e vai sentir atração por homens, né? A heterossexualidade, ela está na nossa cabeça pressuposta como se ela fizesse parte mesmo do gênero feminino, do gênero masculino e viesse junto com o nosso sexo, nos nossos genes, né? É dessa maneira que políticos conservadores, por exemplo, lutam, combatem o que eles chamam de ideologia de gênero dentro das escolas, né? É no entendimento de que só existe uma expressão natural da sexualidade. E aí, o que significa orientação sexual? Orientação sexual é justamente a palavra que permite a gente sair dessa ideia naturalizada de que a heterossexualidade é a forma única de sexualidade que existe. Para vocês terem uma ideia, a palavra homossexual ela apareceu no vocabulário humano antes da palavra heterossexual, porque ela aparece como uma maneira de nomear uma patologia, algo que entendiam como uma doença, tá? Era uma maneira diferente de lidar com relações e afetos entre pessoas do mesmo sexo do que se tinha antes, né, no discurso religioso, como pecado, pura e simplesmente. Mas ainda era uma maneira bastante negativa de enxergar a relação entre pessoas do mesmo sexo como um desvio, né? Não um desvio de caráter necessariamente, não um pecado, né, na gramática religiosa, mas uma patologia, uma doença, algo que estava na fisiologia das pessoas e que podia ser detectado e curado. É assim que o termo homossexual aparece. Mas isso vai mudar um pouco no início do século XX. Tem um pesquisador importante, na verdade um conjunto de pesquisadores, hoje a gente só conhece o nome desse cara que coordenou esse estudo, que é um pesquisador chamado Kinsey, que fez um relatório, produziu uma pesquisa de larga escala nos Estados Unidos, no século XX ainda, tá, em meados do século XX, pesquisando sobre... Eles aplicaram uma série de questionários perguntando para as pessoas sobre as práticas sexuais, sobre os desejos sexuais dessas pessoas. E foi bastante surpreendente naquela época, porque as pessoas, naquele momento, ainda tinham a ideia de que
todo mundo era heterossexual e tinham pequenas exceções, essa ou aquela pessoa, né? Esse ou aquele caso patológico de pessoas homossexuais, né? Como pequenas anomalias dentro de uma população massivamente heterossexual. E o que o relatório Kinsey mostra, a gente pode discutir milhões de horas relativizando esses dados ou a forma como eles analisaram e etc., mas acho que o importante é o que esse relatório mostrava é que uma grande quantidade de pessoas tinham práticas ou desejos predominantemente homossexuais, tá? Eles chegam a um número de 10%, uma projeção de 10% da população americana dentro dessa homossexualidade exclusiva. E mais um tanto de gente, mais uns tantos por cento dessa população, se não era exclusivamente homossexual, tinha tido pelo menos uma vez, duas, três, com alguma constância e regularidade na vida, ou em algo mais do que episódico, sentido atração ou tido relações com pessoas do mesmo sexo. Isso mudou um bocado, isso é meados do século XX, tá, gente? Isso mudou um bocado a forma como as pessoas olhavam para a homossexualidade. Ela deixou de ser necessariamente como algo absolutamente esporádico e minoritário e passou a ser enxergado como uma prática, um desejo que atravessava muitas pessoas, boa parte da nossa sociedade, tá? Então, esse termo orientação sexual foi ganhando, eles vão usar esse termo no relatório para poder falar dos diferentes sentidos, direções para onde o desejo, a atração sexual, a prática sexual dessas pessoas apontava, tá? Então, heterossexual, pessoas que sentem atração por pessoas do gênero oposto, homossexual, pessoas que sentem atração por alguém do mesmo gênero, e bissexual, pessoas que sentem atração por ambos os gêneros. Se vocês prestarem atenção, essa definição hétero, homo, bi, ela funciona dentro de um quadro binário de gênero, tá? Essas categorias, elas funcionam dentro de uma lógica de que existem dois gêneros, só dois gêneros, que esses gêneros são opostos, complementares, distintos entre si e semelhantes internamente. Hoje, a gente já questiona um bocado essas fronteiras e essa lógica binária de lidar com as identidades, com as relações, com os nossos desejos e afetos. Então, a gente tem outras palavras também para falar da nossa orientação sexual, para falar do nosso desejo e da nossa prática sexual. Uma delas é pansexual. Pansexual é exatamente uma palavra que tenta sair um pouco da caixa do binarismo. Outra é polissexual. Poli significa vários, tá? Então, alguém que sente atração por gêneros diferentes, entendendo que não precisam ser só duas possibilidades de identidade de gênero, masculino ou feminino. Você pode ter pessoas não binárias, pessoas agênero, você pode ter pessoas que estão transitando entre ou fora desses lugares. Pansexual, pan quer dizer tudo. Então, teoricamente, alguém que sente atração por todos os gêneros, independente de quais gêneros sejam, binários, não binários, agênero, o que for. Você também tem expressões, termos como ginessexual ou androssexual, que é uma maneira de você dizer gino, feminino, andro, masculino, que você sente atração pelo gênero masculino ou pelo gênero feminino, sem você ter que definir qual é o seu gênero. Porque quando eu digo, por exemplo, que eu sou homossexual, eu estou pressupondo que eu e a pessoa que eu sinto atração têm o mesmo gênero, compartilham o mesmo gênero, né? Eu poderia dizer que eu sou androssexual para simplesmente dizer que eu sinto atração por pessoas do gênero masculino sem que isso defina qual é o meu gênero, percebe? Então hoje a gente tem diferentes termos para falar sobre orientação sexual, para além dos clássicos homo, hétero e bissexual, tá? Mas orientação sexual é basicamente isso. É um termo que serve para a gente falar da nossa atração, do nosso desejo sexual e afetivo por outras pessoas. Eu acho importante diferenciar orientação sexual de identidade de gênero, tá? Porque normalmente a gente mistura muito esses conceitos, tá? Vamos lá. Sexo biológico
é aquilo que diz respeito à nossa conformação física, ao nosso corpo material, genes, hormônios, órgãos sexuais e etc. Em termos de sexo biológico, a gente tem sexo masculino, sexo feminino, e a gente tem um grande número de pessoas que são intersexo, pessoas que têm uma conformação física que extrapola esse modelo binário dos sexos, tá bom? Pessoas que geralmente, inclusive, são vítimas de mutilação genital na infância, porque a medicina, até hoje, em muitas partes do mundo, inclusive por aqui, não consegue lidar com a simples natureza de uma criança intersexo, né? E enxerga isso ainda como uma patologia, como uma deformação, quando não é. É parte da diversidade de corpos humana mesmo. Outra coisa é identidade de gênero. É como cada pessoa constrói a sua subjetividade na relação com essa cultura generificada, com esses sentidos sociais e culturais de masculino e feminino. Então, eu nasci do sexo masculino. Eu construí uma identidade como homem, masculina. Eu sou, portanto, uma pessoa cisgênera. O que isso quer dizer? Uma pessoa que construiu uma identidade de gênero que corresponde à expectativa social sobre aquele meu corpo, né? Eu fui lá, quando eu nasci, disseram é menino, e eu construí uma identidade, quando cresci, como homem. Algumas pessoas vão construir uma identidade de gênero diferente dessa expectativa social, tá? Porque a nossa sociedade espera que quem nasce com pênis construa uma identidade de homem e quem nasce com vagina construa uma identidade de mulher. Nem sempre é assim. A gente tem pessoas com vagina que se identificam como homens, a gente tem pessoas com pênis que se identificam como mulheres, que construíram uma identidade de gênero diferente daquela que a sociedade esperava. Essas pessoas é que se identificam como transgêneras, transexuais, travestis. A gente tem várias identidades que cabem nesse guarda-chuva de pessoas trans. Inclusive pessoas que não se identificam nem como homens, nem como mulheres, pessoas não binárias, também dentro desse guarda-chuva das pessoas trans. Outra coisa é orientação sexual. Outra coisa é a atração sexual e afetiva que eu sinto por outras pessoas, tá? Isso não tem a ver com a minha identidade de gênero. Eu posso ser um homem trans e sentir atração por outros homens, trans e cis. Eu posso ser uma mulher cisgênera e sentir atração por outras mulheres, cis e trans, inclusive. Então, para a gente perceber que orientação sexual e identidade de gênero são coisas diferentes. Elas não são a mesma coisa, elas não estão no mesmo pacote. Lá no LGBT, nas letrinhas, está todo mundo junto, né? Porque esses conceitos sempre, por muito tempo, eles estiveram misturados. Mas nos últimos anos a gente tem feito um esforço considerável para mostrar que essas são coisas diferentes, né? E mesmo que pessoas que têm uma identidade de gênero masculina, que se entendem como homem, esse se entender como homem também é muito diverso. As formas como a gente expressa essa identidade de gênero são muito diferentes, tá? Não tem um modelo, não tem um padrão. Bom, até tem alguns padrões e umas normas aí que tentam colocar na nossa cabeça, mas a diversidade humana é muito mais rica do que isso e muitas pessoas, todo mundo em alguma medida escapa desses modelos e desses padrões de gênero. Uns mais, outros menos, algumas pessoas de uma maneira radical, mas nenhum de nós está completamente encaixado dentro desses modelos, porque eles são modelos mesmo. Então, Alexandre, há pouco você falou sobre a questão das fake news e dos discursos que buscam criminalizar até o uso da palavra gênero no contexto escolar. Nessa conjuntura de avanços e retrocessos, como não se pode ligar essa temática no que se tem a introdução do debate de gênero e sexualidade nas escolas? Então, acho que tem duas coisas aqui para a gente pensar, tá? Um é o conceito de gênero e os estudos de sexualidade como um conhecimento humano, científico, produzido pela humanidade e que merece ser compartilhado,
que as pessoas têm direito a acessar esse conhecimento produzido. Isso é uma coisa. Aí é gênero e sexualidade, digamos, como parte do currículo, como conteúdo curricular. A gente tendo acesso ao que nós estudantes, professores, né, tendo acesso ao que esse campo de estudo científico produziu. Outra coisa é gênero e sexualidade, os estudos de gênero e sexualidade, naquilo que eles podem contribuir para a gente pensar a educação brasileira, para a gente pensar a forma como a nossa escola funciona, as nossas relações e interações, a garantia do direito à educação e uma série de coisas, de desigualdades educacionais que atravessam as nossas escolas. Nesse sentido, nesse segundo aspecto, vale chamar atenção para algumas coisas. Eu estou escrevendo nessa semana um texto exatamente sobre isso, sobre o quanto uma perspectiva de gênero pode contribuir para a gente pensar a educação. Você tem uma série de pesquisas que mostram diferenças de rendimento entre meninos e meninas. Numa perspectiva interseccional, especialmente os meninos negros são os meninos que em todos os sistemas de avaliação em massa aparecem com menor rendimento. Você tem entradas diferenciadas de homens e mulheres no ensino superior, por exemplo. Apesar das mulheres serem já, desde os anos 70, a maioria na educação superior, a maior parte, você tem uma segregação em termos de carreira. Então, você tem uma sobre-representação de mulheres nas carreiras ligadas à pedagogia, enfermagem, serviço social, enquanto você tem uma sobre-representação de homens nas ciências tecnológicas, nas engenharias. Você tem todo um processo de exclusão e discriminação vivido por estudantes LGBT dentro da escola, né? E entre LGBTs, se lésbicas, gays, bissexuais, cisgêneros vão viver processos de discriminação dentro da escola, pessoas trans, de todas as orientações sexuais, pessoas trans vão viver processos de exclusão muito pesados que, em geral, vão resultar na interrupção da trajetória escolar, na saída dela da escola, dela ou dele da escola. Então, discutir gênero é fundamental se a gente quiser lançar um olhar mais interessante, se a gente quiser sair de explicações deterministas, simplistas, para essas desigualdades, para esses processos que estão acontecendo dentro das nossas escolas. Tá? Então, se a travesti saiu da escola, não foi simplesmente porque ela resolveu abandonar. Se os meninos pretos recorrentemente estão tendo um rendimento menor, não é porque tem algo intrínseco, inato nos homens negros que faz com que eles tirem notas menores. Se a maioria das mulheres está indo para profissões tradicionalmente vinculadas a uma noção de cuidado e historicamente menos bem remuneradas, e enquanto os homens são a maioria nas carreiras que mais pagam bem no mercado de trabalho, isso também não é simplesmente que as mulheres têm uma habilidade inata, diferenciada dos homens. Então, se a gente quer sair de explicações essencialistas, deterministas, a gente precisa de uma perspectiva de gênero, porque é ela que vai fazer a gente olhar essas relações, essas dinâmicas que acontecem na sociedade, mas que acontecem dentro da nossa escola também, de uma maneira diferente, de uma maneira lançar olho sobre as práticas sociais, sobre aquilo que a gente faz enquanto indivíduos, coletivos e sociedade que produz esses resultados, né? Isso é uma coisa. De outro lado, é esse conhecimento mesmo, entendeu? Que a antropologia produziu, que a história produziu, que a ciência política produziu, que a linguística produziu e que está condensado nesse lugar que a gente chama nesse campo que a gente chama de estudos de gênero, tá? É como pegar todo um ramo da biologia, né? Sei lá, zoologia, e dizer, não, esse campo aqui a gente não quer que seja estudado dentro da escola. Espera aí, não tem como. Você pode até achar estudos de gênero uma bobeira, uma bobagem, né? Entre você ler o livro da Judith Butler e não concordar com nada, você tem esse direito. Você não tem o direito de querer proibir que esse conhecimento cientificamente produzido, cientificamente legitimado, inclusive, que esse conhecimento
seja censurado dentro da escola, que ele seja proibido de chegar na escola. E essa é a questão. Essa é a questão. O que a gente está vivendo nos últimos anos, desde 2011, pelo menos, mas mais intensamente nos últimos anos, é um esforço para censurar mesmo qualquer possibilidade de crítica, de pensamento crítico que mire as nossas relações de gênero, que mire, que traga uma reflexão crítica sobre o que é ser homem, o que é ser mulher, qual é a função e o papel dos homens e das mulheres na sociedade, o que é uma família, o que é sexualidade, quais são as formas de expressão da sexualidade humana. O que a gente vinha fazendo nos últimos anos era exatamente isso, pelas políticas de diversidade sexual e de gênero na escola, pelas políticas de educação sexual, por todo esse debate, o que a gente vinha fazendo era justamente isso, trazendo uma reflexão crítica, pensando junto. Olha, essa antropóloga aqui estudou lá no século XX, na Oceania. Olha, esse cara aqui, esses pesquisadores fizeram um levantamento nos Estados Unidos nos anos 60. Olha, essa filósofa aqui escreveu um livro nos anos 90. E assim a gente ia usando esse conhecimento científico construído para pensar as nossas próprias relações, para pensar as nossas experiências de vida, as nossas práticas e as nossas relações dentro da escola também. Tá? É isso que eu acho que a gente não pode perder. Não é admissível que um campo científico seja censurado dentro da escola, simplesmente porque ele contraria o pensamento de alguns grupos conservadores ou religiosos, entendeu? Tem algumas pessoas que acham que a Terra é plana. A gente vai proibir o ensino sobre a Terra redonda na escola. Tem algumas pessoas que acham que Deus criou o mundo em 7 dias e foi isso mesmo, entendeu? A gente vai proibir o ensino da teoria da evolução na escola? Bom, tem gente tentando fazer isso, não tenham dúvida, entendeu? Acontece que quando a discussão é sobre gênero, as pessoas ainda... Se a maior parte das pessoas já acredita que a Terra é redonda, né? Se a maior parte das pessoas já acredita que realmente a gente não deve ter vindo exatamente de Adão e Eva, isso é mais uma alegoria, mas foi um processo evolutivo mesmo, e etc. Quando o assunto é gênero e sexualidade, a maioria das pessoas ainda compartilha uma lógica muito essencialista, muito determinista, muito biologicista mesmo, entendeu? Que nem a biologia mais defende. Então, é fácil ganhar adesão atacando o pensamento crítico, o pensamento sociológico, via um ataque direcionado ao conceito de gênero, entendeu? Porque é um conceito contraintuitivo. Você vai dizer, não, você não nasceu mulher, você se tornou mulher. Como assim? Entendeu? Essa memória já foi, essas identidades, as nossas identidades já foram naturalizadas, as nossas práticas sexuais já foram naturalizadas, isso já está muito naturalizado e incorporado na gente. Então, é uma crítica que mexe com muitas certezas mesmo, que abala algumas ideias que a gente traz sobre o mundo e sobre nós mesmos, e que em alguns momentos parece nonsense, parece fora da realidade até, né? É só a gente ter tempo de sentar, discutir, estudar. E, de novo, insisto, ainda que você leia todos os livros que há sobre estudos de gênero e você chegue à conclusão no final que você não concorda, bacana, parabéns. As outras pessoas também têm o mesmo direito que você de passar por esse processo, de ter essa oportunidade de ler, estudar, pensar, conhecer o que está se produzindo no campo dos estudos de gênero e, a partir daí, construir o entendimento que cada uma quiser construir a partir daí, né? Porque a gente não está trabalhando numa proposta de doutrinação, a gente está trabalhando pelo contrário. Quem gosta de doutrinar são eles, a gente gosta de produzir reflexão crítica mesmo. Você falou sobre esse direito às discussões e o que é produzido cientificamente no campo da universidade e tal. E aí, isso me fez pensar o quanto as disputas em torno do currículo escolar aparecem quando se trata de gênero e diversidade sexual. Eu sei que agora a gente está no momento aí de avanço do conservadorismo, né? Isso está bem complicado. Mas nos PCNs, que são os
parâmetros curriculares, existia uma parte que, para além dos conteúdos de cada disciplina, além dos conteúdos de história, geografia, português e tal, também deviam estar na escola, que eram os temas transversais. E esses temas transversais, eles vão ser escolhidos, né? Eles foram escolhidos por questões como urgência social, possibilidade de ensino e aprendizagem, abrangência nacional e como isso favorecia a compreensão da realidade e a participação social do aluno. E junto com temas transversais como ética e meio ambiente, a orientação sexual ela também aparecia. E aí agora as nossas perguntas vão mais sobre como trabalhar isso em sala de aula. Porque é uma coisa que não aparece mais aí na BNCC, por exemplo. Não aparece tão explícita. A gente viu aí que uma pauta de campanha muito, muito popular, né? Foi contra ensinar a respeitar essa diversidade dentro da escola, que foi toda aquela invenção do kit gay, da mamadeira. E aí eu pergunto como a gente vai lidar com essas tensões em sala de aula, porque o aluno, ele não é uma folha em branco, né? Ele traz consigo tudo que está acontecendo fora da escola para dentro, e a gente tem que saber lidar. A gente tem que saber lidar com um aluno ali que é homossexual, um aluno que é trans. E você também já falou sobre como a escola, ela expulsa as pessoas que não estão dentro de um padrão desejado, porque na verdade a escola, quando ela surge muito excludente, né? E aí ela era muito boa. A gente começa a escutar que a escola ficou ruim, que a escola decai, quando começa a ficar mais ampla. Quando começa a entrar negro, quando começa a entrar pobre, quando começam a entrar pessoas trans, pessoas assumidamente trans. Isso me fez pensar como a gente trabalha isso com as crianças, porque elas carregam isso e às vezes a gente não sabe. Ano passado mesmo, durante o desenvolvimento de um projeto, veio uma menina, foi com o Marcos pode até falar, dizendo como o Marcos deveria se comportar por ser homem, não foi, Marcos? Sim, foi a questão de papel de gênero, né? Numa conversa, eu tratei de alguma palavra no feminino, alguma coisa assim, eu não tô lembrado no momento. E aí ela me corrigiu, falando que, Ti, mas você é homem, você não pode falar dessa forma. Quem fala assim é menina. E eu sempre tive a relação de papel de gênero muito complicada por questão da minha sexualidade. Não, sempre fui muito mais afeminada do que o padrão escolar e social impõe, né? E na escola, quando a gente estava implementando o projeto, eu vi que isso ainda acontece, né? Apesar da universidade a gente estar bem avançada sobre essa questão, a escola ainda, parte do ensino fundamental, ensino médio, ali eu revi que que o papel, né, do professor e dessa discussão ainda está longe de acontecer, né? Porque se essa discussão fosse feita antes, dentro da sala de aula, acho que ela nunca teria feito essa pergunta para mim. E eu acredito que nem seja de uma forma de querer me humilhar, algo do tipo, uma forma de ela reproduzir um tipo de conteúdo que a sociedade impõe para ela, para a gente, né? Olha, para você ver, parâmetros curriculares nacionais aprovados em 1997 falavam em orientação sexual, um tema transversal sobre orientação sexual. E já diziam lá para a gente falar sobre homossexualidade, discutir transexualidade e intersexualidade também, né? Com termos que a gente não usa mais, que eram correntes lá nos anos 90, mas já apontava para o debate dessas questões. Para você ver como parece que a gente está retroagindo há décadas atrás, né? Só que não. Isso que eu acho importante falar para quem estiver ouvindo esse podcast. Hoje, toda a fundamentação legal, todo o quadro normativo da educação brasileira dá suporte, dá sustentação para você que quer fazer uma discussão sobre gênero e sexualidade na escola. A Constituição brasileira, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, todas as diretrizes da educação básica, o Plano Nacional de Educação e a Base Nacional Curricular Comum, todos esses documentos, leis e normativas, todos eles dão sustentação para a gente fazer essa discussão dentro da escola, tá? Todos eles são unânimes em falar em liberdade de aprender, de ensinar, em dizer que nenhum conhecimento pode ser censurado,
tá? Todas as tentativas que fizeram de aprovar qualquer lei que proibisse a discussão de gênero dentro da escola, todos esses projetos caíram, todos esses projetos foram derrubados, porque eles são claramente inconstitucionais, justamente porque a nossa Constituição proíbe censura. A nossa Constituição foi escrita na saída de uma ditadura militar. Então, ela é bastante enfática, dizendo que é proibido qualquer tipo de censura, qualquer tipo de vedação à circulação de ideias e de conhecimento, especialmente dentro da escola, de uma escola pública. Ali, acessar esses conhecimentos é um direito dos nossos estudantes, das nossas estudantes. Então, sim, o Plano Nacional de Educação, tiraram gênero do Plano Nacional de Educação. Olha só, tiraram uma menção explícita a gênero e sexualidade do Plano Nacional de Educação. Continua lá como diretriz do PNE o enfrentamento a todas as formas de desigualdade e de discriminação. Homofobia, lesbofobia, transfobia, misoginia são formas de discriminação, reconhecidas legalmente, inclusive, tá bom? Criminalizadas, inclusive. Se você for homofóbico, se você for transfóbica com alguém, você pode ser responsabilizada criminalmente pelo mesmo instrumento legal que criminaliza o racismo, tá? Então, essas discriminações, elas compõem, inclusive no quadro legal brasileiro mesmo, de uma maneira bem explícita hoje, o rol das formas de discriminação e preconceito. E está lá escrito que é para a gente enfrentar todos eles. Todos significa inclusive esses, inclusive homofobia, transfobia, lesbofobia. É para a gente enfrentar dentro da escola, sim. Tá? E não tem como enfrentar uma discriminação sem falar sobre ela. Como é que a gente vai enfrentar desigualdades de gênero sem falar sobre desigualdade de gênero? Como é que a gente vai enfrentar o preconceito contra homossexuais sem falar sobre homossexualidade? Como é que a gente vai enfrentar a exclusão de pessoas trans sem falar sobre transexualidade e transgeneridade? Impossível, né? Então, esses temas vão ser trabalhados, eles têm que ser trabalhados dentro da escola. E mesmo que a escola não quisesse trabalhar, as pessoas continuam lá, os estudantes continuam lá, as professoras e professores continuam lá. As pessoas, isso não é alguma coisa que está só nos livros, né? Isso está na gente, isso está nas nossas histórias de vida, nas nossas trajetórias, no nosso jeito de amar, de ser, de se entender, de estar no mundo. É como o Marcos conta, mesmo que não tivesse nada sobre gênero no plano de aula dele, apareceu e vai aparecer de novo, porque a gente está ali dentro. E a gente e nós não somos um monte de maquininhas, de robozinhos a seguir a programação que os conservadores querem. A gente está lá se expressando do jeito que a gente se expressa, né? Nós, estudantes, professores, diretoras, coordenadoras, todo mundo, funcionários dentro da escola, né? Então, não tem como... você pode tentar abafar esses debates dentro da escola, mas não tem como matar a fonte de onde a demanda por essa discussão nasce, que é a nossa própria realidade de vida, somos nós mesmos. Então, a gente tem vivido, nos últimos anos, exatamente essa tentativa de censura. Se esses projetos de lei, como Escola Sem Partido e coisas semelhantes, eles não foram à frente, essa tática de guerrilha, esse terrorismo ideológico, ele chegou nas nossas escolas. Chegou notificação extrajudicial, chegou... Hoje, em qualquer escola, se você começar uma discussão sobre gênero, é possível que alguém levante e grite lá do fundo que isso é ideologia de gênero e que você não pode falar sobre isso. Então, essa lógica, essa máquina de produção de censura, ela continua funcionando. O suporte institucional, o apoio político que a gente tinha alguns anos atrás para fazer essa discussão, ele não existe mais. Muito pelo contrário. O governo que está aí é um governo que está querendo censurar esse debate dentro da escola. O projeto de educação deles é a militarização das escolas. É botar um PM, um coronel da PM para comandar escolas da periferia. Esse é o projeto. Então, nesse quadro, é muito difícil a gente conseguir levar essa discussão. Inclusive porque o ambiente já está muito contaminado por esse monte de fake news, por toda essa desinformação que andou circulando nos últimos anos, entendeu? Do kit gay à mamadeira. As pessoas não sabem mais o que é real, o que não é real, o que é mentira, o que é falso.
entendeu? Então, quando a gente vai levar esse debate, hoje, nesse momento, eu acho que a gente tem que ter essas duas clarezas. Uma, a gente tem fundamentação legal, sim. Tá? Todo o suporte legal está do nosso lado, continua do nosso lado, não se preocupem com isso. Por outro lado, a gente está num ambiente político, institucional, bastante adverso, tá? A esse debate. Então, a gente não adianta ir inocente para essa discussão. A gente precisa estar fundamentado, então você precisa ser capaz de mostrar. Se alguém te disser, se a diretora disser, a gente não pode falar isso, porque o PNE disse que não pode mais falar, desde o PNE proibiram. Você precisa estar fundamentado para ir lá e contradizer. Não, a gente pode sim, está aqui, ó. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. A gente pode fazer esse trabalho na escola, sim, inclusive no currículo do município, no currículo do estado, esse tema faz parte. Por outro lado, a gente precisa ter uma habilidade política e uma disposição política mesmo para construir os caminhos para esse debate acontecer na escola. Não basta só a gente abrir uma aula sobre diversidade sexual e achar que vai ser tudo bem, todo mundo vai ser receptivo. Tem que estar preparado para as resistências. Tem que formar alianças na equipe, na comunidade. Tem que trabalhar mesmo com as pessoas pelo convencimento mesmo. Olha, tem um monte de coisas aqui que mostram que faz sentido a gente fazer esse debate dentro da escola, né? Que vai desde o abuso sexual infantil ao assédio, que vai desde a gravidez na adolescência até doenças sexualmente transmissíveis, que vai desde o preconceito, da discriminação e da violência homofóbica até o sexismo, a misoginia e o machismo. Tem um monte de coisas que as pessoas compartilham e que podem ser uma ponte para a gente convencer essas pessoas, as pessoas que fazem parte da nossa comunidade escolar, de que essa discussão é importante, tá? Eu acho que essas duas noções, tanto a fundamentação, está fundamentado juridicamente, em termos de diretrizes, leis, está fundamentado cientificamente também, saber do que você está falando, entendeu? Poder trazer ali os conceitos, as referências, etc., assim como uma disposição para o diálogo, uma disposição para o convencimento, para o investimento político mesmo, que essa discussão exige. Eu acho que esses são os dois lados fundamentais para a gente poder fazer um trabalho sobre gênero e sexualidade numa perspectiva crítica hoje nas nossas escolas. Então, Alexandre, sobre a sua atuação nesse campo, você coordenou o projeto de diversidade sexual na escola da UFRJ, voltado à formação continuada de profissionais de educação, pesquisa e produção de material pedagógico em gênero e sexualidade. Você pode falar um pouco sobre essa experiência? Posso sim. Olha, Caroline, isso foi um projeto que a gente começou em 2006, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente, dentro do conjunto de ações do programa Brasil Sem Homofobia, que tinha sido lançado há pouco tempo, eu passei 10 anos coordenando esse projeto na UFRJ, e a gente fazia oficinas em escolas, discutindo com a equipe de profissionais sobre diversidade sexual e de gênero, sexualidade, todo esse papo que a gente está tendo aqui, né, a gente fazia na escola. A gente produziu alguns materiais didáticos também, estão aí disponíveis na internet para quem quiser achar, assim como várias outras universidades também produziram. Então a gente tem muito material hoje sobre gênero, sexualidade, numa perspectiva crítica, voltados para a escola e para educadoras e educadores mesmo, tá? E eu acho que foi um projeto muito rico, né? Era um momento ainda em que a gente estava descobrindo como é que a gente podia discutir essas coisas na escola. A minha dissertação de mestrado foi exatamente sobre as experiências didáticas, experiências pedagógicas que professores e professoras que tinham feito parte dos cursos de formação que a gente oferecia estavam levando, né, nas suas escolas para discutir esses temas. Porque não tinha receita de bolo pronta, né? Não era um tópico em nenhum livro didático, né? A gente não sabia exatamente como fazer esse trabalho nas diferentes disciplinas. A gente produziu, inclusive, um material, quem quiser dar um Google, é só procurar Trabalhando Diversidade Sexual e de Gênero na Escola, Currículo e Prática Pedagógica.
que eu coordenei lá na UFRJ, com mais 4 pessoas, a gente produziu um livro em que a gente discute exatamente isso, né? Como é que em algumas grandes áreas curriculares, né? Então a gente pegou educação infantil, ciências biológicas, linguagem, ciências sociais, como é que em cada uma dessas grandes áreas curriculares a gente podia incorporar uma discussão sobre gênero e sexualidade numa perspectiva da diversidade, numa perspectiva crítica, tá? Então, foi um material muito bacana e foi isso que me levou, um pouco esse trabalho que me levou a ir trabalhar no Ministério da Educação, no finalzinho do governo Dilma, exatamente na área que acompanhava as políticas feministas, LGBT, de gênero e de sexualidade na escola. Hoje eu estou fazendo doutorado justamente pesquisando essas políticas de diversidade sexual e de gênero que a gente viu crescerem aí ao longo dos anos 2000 e que nos últimos tempos parece que foram vetadas, censuradas, proibidas, tentaram fazer de tudo com elas, mas ainda hoje a gente tem gente lá na ponta, lá na escola, levando esse debate, levando essa discussão. E é essa galera que eu acho importante de fortalecer para que as pessoas possam continuar fazendo esse debate. Esse debate não vai morrer porque a gente não vai sumir e a gente vai continuar batendo nessa tecla. Enquanto tiver mulher, enquanto tiver LGBT, enquanto tiver preto no mundo, a gente vai discutir gênero, sexualidade, racismo dentro das nossas escolas. O meu trabalho, como o trabalho de várias outras pessoas, pesquisadoras, cientistas, gente trabalhando na política, na universidade, na gestão pública, em vários lugares, é justamente tentar manter vivo esse debate, manter vivo essas políticas que são tão importantes para a nossa escola, para a educação brasileira e para a gente mesmo, enquanto sociedade. Com isso, para a gente seguir, a gente sabe que a escola é um local privilegiado de conformação de indivíduos. Por isso, a gente sabe que é tão importante abordar a necessidade de reivindicação desse espaço para que ele se torne seguro para sediar esses debates. Bom, a geografia tem uma área de pesquisa que é chamada de geografia do medo, que basicamente o conceito é a parte da geografia que estuda os espaços do medo e a sensação de insegurança para as pessoas. No caso, a escala seria a escola, um ambiente escolar como espaço do medo para pessoas LGBTs. Bom, o primeiro contato fora da nossa casa, da questão da nossa construção social, é na escola. Bom, acontece que a escola ela se torna um espaço do medo para essas pessoas. Onde acontece bullying, homofobia, transfobia, o machismo, o preconceito. E por muitas vezes a gente tem o corpo docente, a direção, os professores, a coordenação, eles reproduzem esse tipo de situações que essas pessoas LGBTs passam. Então, foi como o Alexandre disse, a escola ela expulsa os alunos desse lugar porque eles têm muito também da questão dos professores eles lidarem com essas questões muito pelo seu âmbito pessoal e não como um aluno ali, uma pessoa, um ser humano precisando de ajuda psicológica, precisando de um debate na escola sobre essa questão. A gente tem muito sobre essa questão também. Entrando mais dentro do âmbito escolar, a gente pode falar sobre a questão dos banheiros, que é uma questão bem complicada, porque a sociedade não está preparada para as pessoas LGBTs, porque tem uma discussão muito grande. Eu conheci pessoas LGBTs que não utilizavam banheiro na escola porque era um espaço de agressão verbal, de agressão física, de assédio verbal, assédio sexual dentro do banheiro e assédio moral também, né? Porque as pessoas julgam, olham torto. Basicamente é isso, a discussão da geografia, principalmente a geografia do medo no âmbito escolar, sobre essa questão, que a escola se tornou um local, na verdade sempre foi, né, um local de medo para essas pessoas, né? É um local onde essas pessoas não se sentem bem, assim, se dentro da nossa própria casa. Essas pessoas, eu não me sinto bem, essas pessoas não se sentem bem. Imagine fora dela, na escola, onde devia ser um local onde as pessoas deviam ter uma discussão, devia ter uma união, um abraço sobre essas questões, não acontece. Olha, Marcos, eu acho super bacana isso que você traz. Eu não conhecia esse campo da geografia, sobre geografia do medo, não. Achei bastante interessante para ajudar a gente a pensar
a distribuição do medo pelo território, né? Como é que o medo vai construindo esse nosso território. Eu me lembro quando eu tinha 20 anos, gay novinha ainda, a maioria das boates, das baladas LGBT que existiam, elas eram bastante escondidas dentro do bairro, num lugar que não chamava muita atenção e etc., né? E o entorno, e se ali naquele gueto escondido a gente estava seguro, no entorno imediato que você saía daquele círculo, daquele gueto, era um espaço extremamente perigoso, né? Então eu consigo perceber muito quando você fala sobre essa geografia do medo, entendeu? Os lugares em que a gente conseguia transitar ou não pela cidade. Me lembra também quanto foi importante o movimento das paradas LGBT, que foram ganhando massa ao longo dos anos 2000, e o quanto aquilo não era só uma festa na rua, aquilo era a gente literalmente ocupando os territórios, ocupando o espaço urbano, o território urbano, andando de mão dada, beijando na boca, se expressando do jeito que a gente né? Em lugares que eram, fora daquele momento, extremamente perigosos, né? E o quanto que esse investimento político todo que a gente fez nos últimos anos mudou mesmo um pouco, não tanto quanto a gente queria e nem de perto tanto quanto a gente precisa, mas o quanto a gente conseguiu interferir nessa espacialidade do medo que você fala. Eu acho interessante quando você pensa a escola como esse território, onde o medo se distribui de maneiras diferentes ali por aquele território, né? E é isso. Tem uma chave aqui nessa discussão, tem várias chaves, né? Uma é o direito ao conhecimento, então tem todo um campo de gênero e sexualidade, de conhecimento produzido, que é direito nosso acessar esse conhecimento, né? Tem uma discussão sobre liberdade, sobre ser e etc., né? A gente tem direito de ser quem a gente é e de circular pelos espaços e acessar os equipamentos públicos, entendeu? Sem ser discriminado, né? E tem uma discussão também sobre o direito à educação, o nosso direito a estar na escola, e não só estar dentro da escola, mas estar usufruindo daquele espaço com qualidade, né? E com dignidade. Luciana falou um pouco sobre isso mais cedo. A educação escolar brasileira começa absolutamente elitizada, né? Coisa que só filhos da elite branca colonial, imperial tinha acesso. No momento em que a nossa educação pública, que a gente cria sistemas públicos de educação de massa, né? Esses sistemas se precarizam, outros sujeitos entram nessa escola e as desigualdades e as discriminações que antes criavam uma barreira já na porta da escola, elas passam para dentro da escola. Então, hoje, as desigualdades, as discriminações, as exclusões que a gente encontra no nosso sistema de ensino, elas acontecem dentro da escola. E o preconceito, a discriminação é parte desse processo, parte fundamental desse processo para construir essa realidade. Tem uma pesquisa muito interessante que foi feita pelo Ministério da Educação e pela USP, tá? Pela FIP aqui da USP, em 2000 e alguma coisa. Por que essa pesquisa é interessante? A gente tem várias pesquisas que falam sobre discriminação, que mostram um ambiente sexista, racista, LGBTfóbico dentro das nossas escolas, tá? Que mostram o quanto as trajetórias de pessoas LGBT, pessoas negras, mulheres, elas vão sendo afetadas de maneira negativa por esse ambiente escolar discriminatório. Essa pesquisa é muito interessante porque, primeiro, ela consegue mostrar isso, né, de uma maneira estatística, digamos assim, né? É a galera da economia, então eles mostraram com números esse ambiente discriminatório, esse preconceito compartilhado e essa lógica de distanciamento social que acontece dentro das escolas. Eles conseguiram mostrar que essas discriminações, elas acontecem de maneiras articuladas. Então, não existe uma escola 100% livre do racismo e onde graça a LGBTfobia. Não existe uma escola que enfrentou a discriminação homofóbica e não discutiu o racismo. Essas discriminações, elas estão articuladas.
Onde você encontra LGBTfobia, você também encontra racismo, você também encontra sexismo, você também encontra discriminação contra pessoas pobres, pessoas deficientes, com deficiência, etc. E assim vai, né? E outra coisa interessante, então, além de articuladas, outra coisa interessante que essa pesquisa mostra é que ela conseguiu comprovar uma relação, demonstrar uma relação entre ambientes discriminatórios e um mau desempenho e um baixo rendimento. Eles mostraram que em escolas em que eram mais altos os índices de discriminação e preconceito, os estudantes tendiam a ter resultados piores no Prova Brasil, nos testes de avaliação em massa. Tá? Então, não só alguns estudantes, mas o conjunto da escola tinha um rendimento pior. Então, esse ambiente escolar discriminatório e preconceituoso, além de afetar individualmente as nossas trajetórias, além de produzir impactos sociais em determinados grupos, tá? Ele também afeta o rendimento e a capacidade de aprendizagem de toda a escola, do conjunto da escola. Isso é muito interessante, eu acho que isso serve muito para a gente pensar sobre isso, sobre que tipo de ambiente escolar a gente está construindo, que tipo de ambiente escolar a gente está produzindo. O quanto as pessoas que estão dentro da escola, né, porque agora a educação é obrigatória, então está todo mundo aqui dentro, o quanto que essas pessoas estão, como é que essas pessoas estão vivenciando, o que esse ambiente escolar significa para essas pessoas e o quanto que o direito à educação está realmente sendo garantido ou não para essa diversidade de pessoas ali dentro. A gente já acabou entrando no assunto dessa última questão durante todo o nosso episódio. No caso, a questão é sobre formação docente, né? Como a formação docente, ela vai nos dar armas para continuar trazendo esse debate para a escola, porque as pessoas elas vão continuar lá, como você disse. A gente ainda vai ter preto, mulher, gay, lésbica, trans. A gente vai ter isso na escola. E a gente precisa ter armas para trabalhar. Você testou a rede de apoio que é preciso criar na escola, exigir poder ensinar aquilo, né? Levar as leis, falar que é censura. A nossa última pergunta é sobre como a formação docente entra nesse campo. Como a formação docente ela nos dá armas para transformar esse ambiente escolar, né? E como ela nos dá armas para continuar resistindo em relação a preconceitos, a essa exclusão que a escola faz. Bom, eu acho que a gente sobre tudo que a gente já conversou aqui, já fica evidente o quanto que é fundamental para alguém que vai trabalhar na educação ter uma perspectiva de gênero, conseguir entender o que significa sexualidade, quais os impactos disso tudo na relação que você vai ter com seus estudantes, na relação que você vai ter com a escola, a equipe, a comunidade, o quanto ajuda você a ter um olhar mais apurado sobre as desigualdades e as dinâmicas que produzem as desigualdades educacionais, né? Tudo isso vai mostrando, todo esse campo é fundamental que ele faça parte da nossa formação docente, da nossa formação enquanto professoras, professores, pessoas que profissionais de educação que vão estar atuando na escola. Além disso, né, além de entender como é que a importância desses debates e dessa perspectiva para a educação como um todo e para a nossa própria prática docente, será que no meu trabalho como professora, professor, eu estou reproduzindo estereótipos, eu estou reforçando essas noções, eu estou invisibilizando, eu estou discriminando, né? Como é que eu, na minha atuação, ou eu mesmo, né? Como é que eu lido como é que eu me posiciono, porque nós somos pessoas também, docente, professor, professora não é um ser assexuado, né? A gente também tem nossas trajetórias, a gente também tem nossas identidades de gênero, nossa forma de se expressar, né? E estar nesse mundo. Então, como é que eu lido com isso diante da minha turma, diante da minha escola, da minha direção, da coordenação pedagógica, do sistema de ensino e etc., né? Para além disso, também nas nossas disciplinas. Marcos está
tá fazendo geografia, tá fazendo licenciatura em geografia. Então, no campo da geografia, onde é que esses debates passam, né? Como é que eu incorporo no meu planejamento de aula, né, da aula de geografia que eu vou dar, ou da aula de história, ou da aula de matemática e ciências, ou da aula de educação física, né? Como é que eu incorporo uma perspectiva de gênero, como é que eu olho, como é que esses conteúdos já estão aparecendo na minha prática, no meu currículo, como é que eu posso trazer essas discussões, né? Então, hoje, nos nossos programas de formação de profissionais de educação, a gente já tem algum debate, né? Algum debate sobre gênero e sexualidade acontecendo. Em geral, ainda de uma maneira lateral, meio marginal, meio secundária, é uma disciplina eletiva, é uma optativa, faz quem quer, né? Não tem a centralidade que esses debates deveriam ter. Mas eles, em alguma medida, já estão lá. Então, quem está hoje na formação de professores e professoras, eu acho que já tem alguns insumos onde você pode se apoiar, onde você pode correr atrás para conseguir garantir essa discussão, esse debate faça parte da tua formação. A gente está se caminhando para o final desse episódio e, como é de costume aqui no Podpet, a gente sempre traz umas recomendações de filmes ou séries que é Dica Pet Cultural, que falam sobre a temática do episódio, né? E aí agora eu vou pedir para a Carol e para o Marcos falarem sobre as indicações deles. Então, gente, a minha recomendação é uma série da Netflix chamada Merli, uma série catalã que eles abordam muito sobre essas questões de gênero, questões de sexualidade dentro da sala de aula. É um professor de filosofia que ele chega na escola e a escola é totalmente do jeito que a gente conhece, a escola padrão, os alunos são bem bagunceiros, então ele faz uma mudança muito, muito interessante sobre diversas discussões, diversas temáticas dentro da sala de aula. Inclusive, nós temos uma participação de uma professora trans, acho que na segunda temporada. Então, vale a pena assistir, gente, é muito bom. Então, gente, a minha indicação é a série Sex Education, da Netflix. Também é bem interessante para ter esse debate sobre sexo e sexualidade dentro da escola. Vale a pena assistir também. Olha, eu vou fazer uma recomendação aqui que já é uma propaganda, viu? Eu e uma colega do Pedro II, a gente administra uma página chamada É Pra Falar de Gênero. Sim, é uma página do Facebook. E é uma página que eu queria convidar as pessoas para conhecerem, curtirem, acompanharem. É uma página em que a gente compartilha sempre, todo dia, conteúdos sobre gênero, sobre sexualidade, com foco em política e educação, tá? A gente tem essa página no Facebook e a gente tem também um canal no YouTube. Também é só botar aí no Google, É Pra Falar de Gênero, sim, no Facebook ou no YouTube, você vai encontrar a gente. E a gente está com uma sequência de lives discutindo vários temas sobre gênero e sexualidade que eu acho que podem ser bastante interessantes para a galera. Então, gente, a última recomendação do Dica Pet Cultural é a minha. E ela é baseada em incômodos que eu tenho em relação aos personagens LGBTs nas séries e filmes. A minha recomendação é uma animação também da Netflix, mas a gente sabe que não é porque tá na Netflix que quem não tem não consegue assistir, né? Enfim, o nome da série é uma animação, se chama She-Ra. É o remake de uma animação, acho que dos anos 80, 90, por aí. E eu gosto dessa série por quê? Porque ela traz vários personagens LGBTs, mas ela não é focada na descoberta deles ou na questão de se assumir LGBT. Porque geralmente, principalmente em séries, filmes mais adolescentes, mais voltados para o público adolescente, parece que a única questão que perpassa essas pessoas é aquela. E aí, quando ela se assume, a história dela acaba. E eu gosto dessa animação porque ela coloca como algo natural, sabe? Não tem um alarde quando uma personagem beija a esposa dela. Não tem um alarde quando a gente descobre que um personagem é bissexual. É uma série que vai muito contra isso, que eu não sei, posso estar muito errada, que pra mim já parece uma estereotipação, sabe? Então eu vou recomendar ela porque eu gosto muito da autora, da criadora. E é isso. A gente também tem no finalzinho
do episódio, o momento que o Alexandre já adiantou, que é o momento de vender nosso peixe, pedir like, que é o momento que a gente abre para os participantes pedirem para seguir alguma página, um projeto, comprar um livro, o que quiserem. Se quiser, pode divulgar a rede social, Instagram. Então, gente, o PET tem um canal do YouTube chamado Por Uma Outra Escola. Se você quiser ficar mais por dentro dos nossos projetos e de outras séries, é só seguir lá no YouTube. Então, gente, eu vou recomendar também o nosso projeto PET Conexões de Saberes. Siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, petinter.uf, e a nossa página no Facebook, PET Conexões de Saberes e Interdisciplinaridade. Hoje tem uma vastidão de conteúdo disponível para professores, professoras que quiserem. É só botar esses termos no YouTube e você vai encontrar muito lixo, mas vai encontrar muita coisa bacana mesmo que pode te ajudar a pensar e a conhecer melhor esses temas. Eu recomendaria isso, né? Um pouco de autodidatismo também, para a gente, mesmo quando a gente não tem um conhecimento sistematizado, colocado na nossa mão, a gente também pode correr atrás e achar que tem bastante conteúdo disponível e de qualidade sobre isso. Gente, o nosso episódio de hoje está terminando agora e antes do encerramento eu só gostaria de agradecer mais uma vez ao Alexandre por topar participar com a gente. Eu agradeço não só no meu nome, mas em nome de todo o grupo PET que não está presente aqui, porque eu não ia caber tanta gente em um episódio, né? Então é isso, espero que todos tenham gostado. A gente vai deixar todos os links aqui embaixo para vocês. Beijo e até o próximo episódio.